Este vídeo tem a intenção de apresentar o artigo Estudo de campos magnéticos emitidos em processos de soldagem em eletrodo revestido e TIG. Para aumentar a produtividade, estão sendo empregados níveis de corrente cada vez maiores em processos executados de maneira manual ou mecanizada e com o uso de corrente alternada ou contínua, que variam de dezenas até centenas de amperes. A lei de Biot-Savart expressa a relação diretamente proporcional entre campo magnético, corrente de soldagem, comprimento de arco, ângulo formado entre o vetor de campo magnético e a direção do condutor e permeabilidade magnética do meio. Seguindo essa lei, também temos que quanto maior a distância radial entre o condutor e o ponto onde se deseja medir o campo magnético, maior a intensidade do campo. A International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ou ICNIRP, é a organização que mais se destaca no estudo da exposição dos trabalhadores a campos magnéticos. A Diretiva de 2002 trata os principais efeitos nocivos à saúde humana decorrentes da exposição a campos magnéticos, dentre os quais vale citar os efeitos no sistema nervoso central e cardiovascular, estímulo de células nervosas e musculares, aborrecimento e audição de microondas, o que justifica a elaboração de diretrizes que limitam tal exposição. A ICNIRP expressa o campo magnético como densidade de campo magnético expresso em teslas. Segundo a diretiva mais atual, com relação à exposição a campos magnéticos estáticos, o limite de exposição para cabeça e tronco é de 2.000 militeslas e de 8.000 militeslas para os outros membros. Quanto ao tempo de exposição, é dado, na maior parte dos casos, em função de frequência. Porém, vale lembrar que os valores não indicam necessariamente que, se ultrapassados, representam riscos à saúde, mas são uma medida de precaução. Em especial para a soldagem de eletrodo revestido e TIG, além do uso de elevados níveis de corrente, que resulta em maiores campos magnéticos, a maior parte desses processos são feitas de maneira manual, ou seja, com uma distância pequena entre o operador e o arco. Por isso, a avaliação da exposição a campos magnéticos nessas situações é indispensável, já que é possível encontrar evidências de que o campo magnético gerado ultrapassa os limites de exposição propostos pelo ICNIRP. Até então, de modo geral, os trabalhos existentes sobre o tema não deixavam clara a correlação do campo magnético com a corrente de soldagem utilizada. Além disso, na maioria dos casos, a frequência na qual os campos foram analisados foi de 60 Hz, mas foi observado que alguns equipamentos produziram um campo magnético mais forte em 120 ou 180 Hz. Ainda é possível incluir que não são dadas informações precisas sobre o nível de corrente utilizado, material e outros parâmetros operacionais comuns aos processos de soldagem. Com isso, o objetivo do artigo é apresentar uma investigação mais precisa a respeito da emissão de campos magnéticos oriundos das soldagens de eletrodo revestido e TIG, visto que foi realizado em condições experimentais previamente especificadas para que os resultados obtidos possam ser comparados com os limites de exposição ICNIRP de forma mais consistente. Para os estudos do artigo, foi feito o planejamento de experimentos em função dos principais parâmetros experimentais de ambos os processos. O soldador que realizou os testes possui 1,73 m e durante a realização dos processos de soldagem, o campo magnético foi medido nas regiões da mão, cabeça, tronco e cintura. As medições foram realizadas com um medidor de campo magnético ambiental com escala de 5 militeslas e precisão de mais ou menos 2%. Antes das medições, foi efetuado o ajuste zero, colocando a blindagem de campo magnético terrestre sobre a sonda, como mostrado na figura 2b. Nos testes de eletrodo revestido, foi utilizada uma fonte para soldagem, cuja corrente varia entre 0 e 300 amperes, em modo de corrente contínua. O material das chapas foi o carbono ABNT 1020, com dimensões de 200 por 50,2 por 12,6 milímetros. Por fim, os eletrodos consumíveis foram o celulósico E6010, rutílico E6013 e básico E7016, com diâmetro de 3,2 milímetros. Para cada tipo de eletrodo foi seguido o planejamento da tabela 2, onde os níveis alto e baixo indicam respectivamente 100 e 150 amperes para a corrente e aproximadamente 2 e 4 milímetros para a altura de arco. Vale citar que a corrente máxima recomendada pelo eletrodo E6010 é de 140 amperes, mas foram fixados os dois níveis baixo e alto como forma de uniformizar os parâmetros utilizados. Para a soldagem TIG, foram empregados os mesmos equipamentos do processo anterior, havendo apenas a inclusão dos cilindros de gases necessários ao processo e a substituição do porta-eletrodo pela tocha de soldagem, com capacidade nominal de trabalho de 350 amperes. Os testes ocorreram sem adição de material. Logo, os insumos utilizados nesse processo incluem o material de base, que foi o aço ABNT 1020, o aço inoxidável AISI 304 e o alumínio AA5052. Além disso, o gás de proteção e o eletrodo não consumível de tungstênio torinado 2% com 2,4 mm de diâmetro.
Os testes de soldagem TIG seguiram o planejamento da tabela 5, sendo avaliadas as correntes de soldagem em níveis baixo e alto, de 100 e 150 amperes, respectivamente, a distância eletrodo-peça também em nível baixo e alto, de 2 e 4 milímetros, respectivamente, o gás de proteção e o ponto de medição no corpo do soldador. Além disso, os gases de proteção utilizados foram o argônio puro e uma mistura de argônio mais 25% hélio a uma vazão de 15 litros por minuto. No processo de eletrodo revestido, foram obtidos os resultados de tensão e corrente em valores médios e eficazes, bem como os valores de campo magnético medidos nas regiões do corpo já citadas. Os resultados estão na tabela 6. A figura 3 revela a influência da corrente de soldagem no valor de campo magnético, que condiz com a lei de Biot-Savart, que diz que quanto maior for a corrente de soldagem, maior o campo magnético. A lei de Biot-Savart também mostra que arcos mais curtos, com menor distância radial e mais próximos do eletrodo, apresentam um campo magnético mais intenso. Nesses arcos, a densidade de corrente também é mais elevada, o que contribui com os maiores valores de campo magnético, o que pode ser avaliado na figura 4. Já na figura 5, a gente tem a comparação entre o campo magnético gerado por dois arcos de tamanhos diferentes. E aqui é fácil visualizar que com arcos de menor comprimento e uma menor distância radial, o maior número de linhas de campo magnético vai passar pelo medidor, o que resulta em mais densidade de campo magnético. Indo agora para a figura 6, a gente pode perceber que o revestimento do eletrodo também tem papel importante na geração de campos magnéticos, já que na soldagem com eletrodo celulósico, a gente tem um campo magnético menor do que com eletrodos rutílicos e básicos. Agora, no que diz respeito à exposição de soldadores ao campo magnético gerado, a lei de Biot-Savart se concreta novamente, sendo possível verificar que ele é mais intenso nas regiões mais próximas ao arco, conforme indica a figura 7, onde os maiores valores medidos estão nas mãos e em seguida cabeça, tronco e cintura, respectivamente. E com esses valores, também foi possível fazer uma comparação com os limites de exposição estabelecidos pela diretiva da ICNIRP de 2009, onde concluiu-se que nas condições operatórias estabelecidas nenhum valor ultrapassa os tais limites. No processo TIG, os critérios para os resultados de corrente, tensão e campo magnético mostrados na tabela 7 foram os mesmos do processo eletrorrevestido. Na figura 8, a gente tem a influência da corrente na intensidade de campo magnético e, assim como no eletrodo revestido, os resultados batem com a lei de Biot-Savart. E ainda, em coerência com o processo anterior, a figura 9 revela novamente que quanto menor a distância eletrodo-peça, ou seja, o comprimento do arco, maior a densidade do campo magnético. Indo agora para a figura 10, a gente pode perceber que a proteção gasosa tem papel importante no valor do campo magnético. Os resultados mostraram que o campo magnético é maior com a utilização da mistura gasosa argônio mais 25% hélio. Quanto ao tipo de material de base, a figura 11 revela que o maior campo magnético foi registrado para a soldagem do aço carbono 1020, seguido do aço inoxidável austenítico e, por fim, do alumínio. Acredita-se que o vapor metálico gerado durante a soldagem desses materiais influencia na permeabilidade magnética do meio. Não só isso, como o ferro é um material ferromagnético, ele conduz à geração de um maior campo magnético. E ainda é indispensável ressaltar que, no caso do alumínio, em função da necessidade de limpeza catódica, a soldagem com esse material ocorreu em corrente alternada, o que pode ter feito diferença. Assim como no processo eletrodo revestido, no processo TIG também foi verificado, conforme a figura 12, uma distribuição heterogênea dos valores de campo magnético nas diferentes regiões do corpo do soldador. Aqui, a mão continua a ser o ponto com maior valor do campo magnético, por ser o ponto de maior proximidade do arco. No entanto, os resultados das outras partes do corpo mudam. O segundo maior valor está no tronco, seguido pela cabeça e a cintura, respectivamente. Isso pode ser atribuído devido à mudança de posição do soldador de um processo para o outro, já que no processo TIG o soldador se inclinou em direção à tocha de soldagem, aproximando o tronco e a cabeça e afastando a cintura. Com os dados da figura 12, também pode ser feita a comparação com os limites de exposição da ICNIRP, e essa comparação ela deve ser feita em dois momentos. O primeiro se refere aos valores obtidos com corrente contínua e o segundo com corrente alternada, mas em nenhum processo de soldagem TIG, seja ele com corrente contínua ou alternada, os valores de referência foram ultrapassados.